Olá, meu amigo, minha amiga ligada aqui no podcast, o podcast oficial do Conte Verde. Chegamos na nossa edição de número 52, uma edição muito, mas muito especial. Eu sou Gabriel Salaf, você está aqui na Casa do Futebol de Seleções. A gente segue repercutindo aí a Copa Africana de Nações, que terminou neste mês de fevereiro. Mas antes de começar aqui o nosso bate-papo, eu convido você a nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Também a se inscrever aqui no Spotify e no YouTube, deixar seu like, seu favorito, sua variação, seu comentário, também participar de uma interação que está aqui embaixo para você participar e fazer esse podcast conosco. E também temos nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Contiverde, com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter, a se estruturar cada vez mais o nosso projeto. Se não puder nos ajudar financeiramente, ajude compartilhando esse podcast, chegando a cada vez mais pessoas. Hoje, nossa edição 52, uma edição muito, mas muito especial. Vocês já estão lendo aqui, eu vou ficar fazendo aquele suspense só porque eu gosto de fazer suspense, mas vocês já estão lendo o que a gente tem aqui hoje. E ao meu lado, eu trago também o nosso Marcos Carvalho, grande jornalista do Ponta de Lança, da Cazé TV, que vai acompanhar a gente aí, Marcos, nesse bate-papo que vai ser sensacional. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Gabriel, fala, galera, acompanhando aí o ConteCast, o Conte Verde. Muito bom estar de volta aqui, e nesse dia muito especial, né? Entrevistando um cara que simplesmente levou Angola à sua melhor campanha de todos os tempos, por que não dizer assim, né? Nos critérios de desempate, com certeza, assim, bem longe. Um cara que vem aí há um tempo já no futebol angolano, e, enfim, tem alguns feitos já no futebol angolano, muito importantes, e vai ser legal falar um pouco, conhecer um pouquinho mais, né, trocar essa ideia com ele. Então, muito obrigado pelo convite, Gabriel, e vamos que vamos, porque tem muita coisa boa aí para tirar do homem. Exato, tem muita coisa para a gente aproveitar. E como a gente adiantou, a gente está aqui hoje recebendo pela primeira vez no Conte Verde um treinador. A gente já falou com o jogador, já falou com o preparador de goleiro, inclusive o Marcos esteve aqui na nossa última entrevista com o Milton Nianoff. E hoje a gente tem o prazer, a honra de receber o Pedro Gonçalves, treinador da seleção de Angola na última Copa Africana de Nações. Pedro, obrigado mais uma vez por participar. É uma honra, um prazer enorme receber você aqui no nosso Conte Verde. Viva, Gabriel, muito obrigado pelo convite, é um gosto poder estar aqui. Saudar também o Marcos, que se vai juntar a nós nesta conversa. Dizer que fico muito satisfeito que, no fundo, do outro lado do Atlântico, no Brasil, também sigam com particular interesse o futebol angolano. Dizer que para Angola e para o futebol angolano, o futebol brasileiro é de facto uma referência muito importante. Não diria só para Angola, para o mundo inteiro, mas particularmente em Angola, segue-se com muita atenção as incidências do futebol brasileiro, acaba por ser uma referência em que há pontos de comum culturais também, mas se calhar com muita simbiose a nível de características e interpretação de jogo, de maneira que é muito, muito interessante saber que do outro lado existe um particular interesse no nossa performance, na nossa evolução. E eu diria, como morador de Curitiba, que não é só interesse em Angola. Aqui o pessoal tem um angolano que é amado aqui, né? No Curitiba, ainda mais que viemos de semana de Atletiba, o nome do Geraldo é sempre muito lembrado aqui pelas terras. Mas, Pedro, eu queria que até, pessoal, muita gente aqui no Brasil te conheceu agora, né, por conta dessa grande campanha. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como que você chegou até Angola, né? A gente sabe que você não está lá de agora, né? Não foi agora há pouco tempo que você chegou lá, já tem um trabalho estruturado. Conta um pouco mais sobre a sua carreira, como foi até chegar na seleção de Angola, seleção de base, para o pessoal conhecer um pouco mais de você. Olha, Gabriel, eu estou em Angola desde 2015, portanto está a fazer 9 anos que cheguei a Angola. Concretamente, eu, no meu percurso, começando de início, como praticamente todos que estão ligados ao futebol, também comecei como jogador, inicialmente até o futebol de salão. Portanto, eu já sou de uma geração que começou com o futebol de salão, ainda não havia propriamente a designação de futsal. Depois faço a transição para o futebol de 11, onde infelizmente também pelo meu virtuosismo e a minha qualidade esportiva nunca me levou
a voos muito interessantes, de maneira que mantive-me sempre num patamar que em Portugal se designa de futebol distrital, portanto futebol amador, e sempre tive o interesse particular no treino desportivo. Desde muito cedo tive para mim que gostava de tirar a minha formação em desporto, segui o meu trajeto académico desde onde se começava a fazer escolhas académicas, portanto no ensino base, não sei como se designa no Brasil, mas daí que acabei por seguir a via académica para a universidade, uma universidade que é uma referência em Portugal, que é a Faculdade de Motricidade Humana, e portanto para cursar desporto, no caso, e eis que quando entro para a universidade também se coloca a questão de começar a poder treinar uma equipa de jovens. Tudo isto, não havendo tempo para executar tudo, acabei por pôr cobro à minha tenue carreira como jogador. Daí que com 20 anos, salvo erro, 20, 21 anos, deixei de jogar futebol, comecei a treinar. Na altura, a minha primeira experiência foi nos iniciados do Amora Futebol Clube, um clube de referência na margem sul do Tejo, zona de Lisboa. E daí que fiz o meu percurso, passo para o Cova da Piedade, tive 3 anos, felizmente as coisas também me correram bem no Clube Desportivo Cova da Piedade. Foi muito interessante nessa altura a minha experiência no Cova da Piedade, cresci muito, ao mesmo tempo que estava a tirar o meu curso académico, e eis não quando surge o convite do Sporting Clube de Portugal, que é uma referência na minha carreira profissional. Daí que portanto, o Sporting estava a mudar um pouco o elenco. Primeiramente, eles convidam-me para entrar como observador de jogadores. Depois, como está uma fase de transição do elenco, portanto, alguns treinadores de referência do clube que já estão para aposentar. Peço desculpa, mas está aqui um mosquito a incomodar. E então que já estão para aposentar e há uma reformulação no quadro técnico de base do Sporting Clube de Portugal. Eu sou convidado a entrar, eu e mais alguns jovens treinadores que o Sporting entendeu que tinham um perfil adequado, e isso levou-me a fazer 16 anos na academia do Sporting. Tanto que em 2015, quando saí, eu era o treinador mais antigo da casa. Daí que em 2015 surge o convite do 1º de Agosto, em Angola, um clube, eu diria, rival, apenas tem o Petro, são os 2 maiores clubes de Angola. Portanto, a base da minha transferência para o Clube Desportivo 1º de Agosto teve a ver com a ideia de se constituir uma academia de referência em África. Eu, como na altura também estava a terminar o meu curso UEFA Pro, decidi que era o momento. Estava há 16 anos no clube, no Sporting, sentia-me bem, continuo a sentir o Sporting como a minha casa, mas senti que naquele momento da minha carreira precisava de seguir para outras paragens, ter outros mundos, ter outras perspectivas, e nada melhor que uma academia de referência que se pretendia constituir como uma referência de África para me seduzir para ir para outros caminhos. Eu nunca tinha estado em Angola, nem tinha família em Angola. Existe uma grande proximidade entre Portugal e Angola, muitas famílias em comum. Aliás, eu tenho muitos amigos oriundos de Angola, portanto, mas nunca tinha estado em Angola, nem tinha família em Angola. Portanto, quando entrei em Angola, foi a primeira vez, foi mesmo por esta via profissional. Inicialmente, portanto, a ideia seria num trajeto de 3 anos, em que nós pudéssemos dar o ponto de partida dessa academia, do 1º de Agosto, ao mesmo tempo formar quadros, treinadores locais, para que, no fundo, pudessem depois dar continuidade aos trabalhos e ao crescimento da academia do 1º de Agosto. Eu estive praticamente 3 épocas
tive 3 épocas, praticamente 3 anos na Academia do 1º de Agosto, findo, portanto, essa ideia inicial que tínhamos, também entendi que era o momento de seguir para outros desafios, e quando já estou praticamente a sair de Angola, acontece que tive o convite ali num convénio entre presidentes da Federação e os presidentes dos maiores clubes de Angola, decidiram, no fundo, apontar-me como o selecionador do Sub-17. Eu estava, portanto, já com a minha configuração virada para terminar o contrato e ir regressar a Portugal. Isto acabou por ser tudo assim foi. Eu aceitei o convite, inicialmente para fazermos portanto, a competição da Taça COSAFA, que é a competição, é o campeonato da África Austral, portanto, daquela zona do sul de África, que pela primeira vez o campeão apurava para o CAN Sub-17. As coisas correram-nos bem, ao mesmo tempo também iniciei, portanto, o percurso com uma seleção ligeiramente mais jovem, de 15 a 6 anos, para fazer os jogos da CPLP, que nesse ano foram em São Tomé e Príncipe. As coisas correram tão bem, que nós fomos campeões das 2 competições. E eis não quando depois me fazem um convite para prolongar, até porque íamos ao CAN, Sub-17, convidam-me para ser o coordenador das seleções jovens, apontam-me para selecionador de Sub-20, Sub-23. Bom, entendi que era de facto um desafio interessante, assim continuei. O trajeto do Sub-17 foi tão fortuito que pela primeira vez Angola se qualificou a um campeonato do mundo, que curiosamente foi mesmo no Brasil. E já na reta final em que eu estou, portanto, aquele mês antes de nós seguirmos para estágio, que nós fizemos o estágio no Brasil e depois a sequência do Campeonato do Mundo, eu sou convidado para fazer uma eliminatória portanto, da seleção principal. Na altura, portanto, a primeira eliminatória de qualificação ao Campeonato do Mundo do Qatar. O selecionador anterior tinha saído, estávamos a 15 dias dessa importante eliminatória e a direção lançou-me esse desafio. Eu, com a perspectiva de ir ao Campeonato do Mundo, e, portanto, todo o trajeto que eu tinha feito, também não queria perder essa oportunidade única, que foi uma referência na minha carreira profissional, portanto, não queria perder minimamente essa oportunidade de estar no Campeonato do Mundo, mas felizmente as coisas enquadraram-se a nível de calendário e consegui, portanto, ter sucesso nessa primeira abordagem com a seleção principal. Qualificámos-nos à fase de grupos de qualificação ao Mundial do Qatar. Fiz o Campeonato do Mundo e entretanto, a direção já me tinha proposto, portanto, dar continuidade aos trabalhos na seleção principal. Daí para cá, foram 4 anos e meio, praticamente. Passámos muitas contrariedades, é certo. Neste tempo todo tivemos inicialmente muitas dificuldades de recursos financeiros que nos limitaram muito as atividades. Passámos a pandemia que todo o mundo passou, mas em estruturas mais deficitárias do ponto de vista de recursos, o impacto foi muito maior, foi o nosso caso. Depois passámos uma situação também em que a direção, houve eleições para a Federação e houve uma impugnação em tribunal dessas eleições e passámos 7 meses sem um elenco diretivo. Portanto, havia um elenco diretivo, mas só para atos de gestão e, portanto, todas as iniciativas que nós tínhamos foram barradas. Foi, de facto, um período tremendo que nós aqui passámos nestes 4 anos e meio, mas nunca deixámos de fazer um trajeto evolutivo, gradual. Eu gostaria que fosse muito mais rápido, é certo, mas não deixamos agora de 4 anos e meio depois olhar e ver que estamos num outro degrau, com uma outra perspectiva e essencialmente olhando para o futuro com uma perspectiva positiva. E algo que nós conseguimos ainda, que eu tenho que frisar, é que Angola, que teve o seu apogeu, portanto a seleção principal, quando esteve presente no Campeonato do Mundo de 2006 na Alemanha,
toda a gente em Angola se recorda desse momento. Foi o momento maior do futebol angolano. E desde então, aquilo que fomos sentindo, e eu, particularmente, que lá estou há 9 anos em Angola, foi um afastar da população em relação à sua seleção. As pessoas não se sentirem identificadas com a sua seleção. E se este trajeto, sobretudo agora desta última CAN, permitiu, foi realmente agregar toda a gente, foi uma felicidade tremenda o nosso trajeto. A força que a população nos transmitiu foi tão grande que esse foi o maior condão do nosso trajeto agora na CAN, foi realmente voltar a agregar a população angolana em torno dos Palancas Negras. Pedro, como você disse, né, no seu trajeto, você, assim, no seu trajeto mais ligado às seleções à seleção angolana, você começa com as seleções de base. Na Copa do Mundo 2019, né, sub-17, que foi realizada aqui no Brasil, que você já citou, Angola mostrou um futebol muito interessante. Eu me lembro que à época a gente até entrevistou 2 jornalistas angolanos, um que é jornalista e treinador também, Mário Catala, que é da Academia de Futebol de Angola, não sei se você, conhece. Eu conheço o Mário, E eu não assim, foi sabia um que ele era futebol jornalista. muito. Sei que é treinador, sei que é treinador. Mário Mas também jornalista faz umas conhecia. participações lá na TPA. O Mário é um cara excelente, assim, e tem feito um trabalho muito legal lá na AFA. E, tem um jogador que hoje em dia brilha nos gramados mundiais, que por muito pouco você não contou com ele na seleção angolana, que foi o Eduardo Camavinga, né. Eu sempre que eu falo de Eduardo Camavinga, eu falo de como, assim, ele poderia estar, de repente, nesse elenco de Angola hoje em dia, né, nessa CAN, quem sabe, jogando também. Mas, a minha pergunta, além disso, né, dessa história do Camavinga, é, assim, como essa sua experiência tem influenciado, né, essa experiência com as categorias de base tem influenciado na seleção principal. A gente vê muitos jogadores jovens, né, uma outra pergunta que eu vou fazer também tem a ver com isso, mas assim, o quanto essa sua experiência na base da seleção angolana e também do 1º de agosto, como você disse, uma das melhores bases aí, não só do país como do continente africano também, é uma referência, revela jogadores aí à torta e à direita, é como essa experiência ela migra para a seleção nacional. Então, Eduardo Camavinga, se você puder dar uma comentada Sim, sim. essa experiência, né, da base ligando com a seleção, Olha, Marcos, principal. tu estás a colocar aí algo que neste trajeto, portanto, desde as seleções jovens, eh, tudo isto, todo o nosso trabalho tem sido marcado por uma questão primordial, que tem a ver com os recursos disponíveis. E nós, ao longo deste trajeto todo, portanto, eu já estou com as seleções de Angola, está a fazer 6 anos. Eu comecei o trabalho com a seleção de sub-17 e com aquela tal seleção de sub-15, sub-16, que depois também foi à CPLP. Portanto, está a fazer 6 anos que eu comecei o meu trajeto nas seleções de Angola, 9 anos no 1º de agosto, e o trabalho no 1º de agosto até começou mesmo com as equipas de base. Portanto, eu era coordenador até do polo das equipas de base e muito de recrutamento de talentos. Isso foi um bocadinho ao encontro também daquilo que é um bocadinho o meu perfil e foi no Sporting durante anos. Daí que eu até posso dizer que o primeiro jogador, e isto é mesmo a realidade, o primeiro jogador que eu aponto para a equipa do 1º de agosto, portanto, faço referência para se transferir para o 1º de agosto, foi o Zito Luvumbo, que hoje em dia está no Cagliari, foi o primeiro jogador que eu vi, na altura jogava num clube mais pequenino, que agora até também tem feito o seu processo de progressão, que era o Gelson, e eu apontei, portanto, naqueles primeiros jogos em que eu observo e que também já estou a liderar os escalões de base do 1º de agosto, o Zito Luvumbo e o Osvaldo Capemba, o Capita, mas logo me disseram que o Capita joga na AFA, não é fácil agora nós conseguirmos fazer essa transferência, mas o Zito Luvumbo foi logo a minha primeira aquisição para o 1º de agosto. Portanto, a ideia sempre foi
detectarmos os talentos e potenciarmos esses talentos dentro dos recursos disponíveis. Quando eu passo para a seleção sub-17, e portanto mesmo aquela seleção de sub-15, sub-16, eu tenho um conhecimento muito grande, não só desses jovens talentos, com quem eu trabalhava já no 1º de agosto. Estou-me a recordar, por exemplo, o Ambrosini, Salvador Uzini, também começou comigo no 1º de agosto. O Keliano, que agora também já está a jogar na seleção principal, que eu curiosamente não chamei para as seleções jovens, mas que na altura já despontava e eu apanho no 1º de agosto com 11, 12 aninhos. Eu até brinco com ele, porque ele é um calmeirão, hoje em dia, com 20 anos, mede para aí 1,90 m e poucos, e naquela altura tinha um palmo a menos, agora tem um palmo a mais do que eu. E, portanto, vários jogadores que eu fiz esse acompanhamento e não foi nada difícil quando cheguei à seleção de sub-17. Identificar os mais capacitados, mesmo nas equipas adversárias, porque jogava contra eles. Só que tínhamos logo uma limitação grande, que era só da província de Luanda. Sem dúvida que em Luanda, até porque praticamente metade da população de Angola reside em Luanda, mas Angola não se resume a Luanda, existe em muitas outras províncias jovens muito capacitados. E na altura até fui muito criticado, porque os jogadores eram praticamente exclusivamente de Luanda. A questão é que nós não tínhamos recursos para ir buscar jovens a outras províncias. Não tínhamos manifestamente recursos. E então tivemos que fazer com os recursos que tínhamos. Chegámos a receber um ou outro jovem de províncias, de outras províncias, que nós, tínhamos, ou que assistíamos aos campeonatos nacionais e portanto, elencámos. Só que tudo isso em compromissos muito, até os próprios pais tinham que financiar, porque nós não tínhamos um programa de financiamento para poder ter os jovens connosco. Portanto, estão a ver as nossas limitações sérias. Quando se fala seleção de Angola, tínhamos limitações sérias mesmo para conseguir constituir. E nós fomos seguindo, mesmo dentro destes recursos disponíveis, fomos fazendo o nosso trajeto. Alguns terão se sentido injustiçados, quer dizer, não tenho hipótese de chegar à seleção porque estou numa outra província, mas eram os recursos que nós tínhamos. As coisas foram crescendo, é certo. Tanto assim é que chegámos ao Campeonato do Mundo, que foi inédito. Angola nunca tinha estado num Campeonato do Mundo sub-17. Já tinha estado num de sub-20, na Argentina, e no Campeonato do Mundo de Séniores, na Alemanha. Mas foi inédita a participação no Campeonato sub-17. De maneira que, dentro dos recursos que tínhamos disponíveis, eu depois, a determinada altura, também tentei abrir, especialmente quando nos qualificámos depois da COSAF, e já tínhamos o projeto de ir ao CAN, em que Angola também nunca tinha passado a CAN, nunca tinha chegado ao Mundial, não é? O CAN serve de qualificação ao Mundial nessas categorias. E então tentei também agregar alguns jogadores da diáspora. E é nesse patamar que se insere o Camavinga, que na altura estava a jogar no Rennes, e na altura, com 16 anos, salvo erro, já tem ali 2 aparições numa época a jogar na equipa principal do Rennes. Portanto, obviamente, dentro deste trabalho de procura dos talentos, evidente que despertou logo a minha atenção e procurei fazer as diligências nesse sentido. Só que logo que chegámos ao ponto de... Eu nunca falei diretamente com o Eduardo Camavinga, mas percebi, portanto, pelas ligações que fomos fazendo, pelo clube, por aproximações ao agente dele, à família também, que já estava completamente vocacionado para jogar pela Federação Francesa, pelas seleções francesas, e, portanto, já estava todo o processo desencadeado nesse sentido. Obviamente, dentro daquilo que era o nosso enquadramento, ainda procurámos, junto da família, influenciar, muito mais quando depois nos qualificámos ao Campeonato do Mundo do Brasil, mas os argumentos são completamente
dispares, não tivemos argumentos nos pratos da balança para fazer o Camavinga, no fundo, optar pela seleção de Angola. Fica algum amargo, obviamente, porque não só Angola, as seleções africanas perdem muitos jogadores. Bem, o Brasil também é um caso disso, não? E a seleção portuguesa é um exemplo de alguns brasileiros que depois acabam por triunfar jogando na seleção portuguesa. Mas Angola também os tem. Tem vários casos destes que acabam, pois, por jogar por outras seleções. Lamentei o facto, percebi. Depois eu costumo utilizar uma expressão que é pôr nos sapatos dos outros. Não é? Quando nós nos pomos nos sapatos dos outros, vemos a coisa com uma outra perspectiva e é importante nós percebermos a perspectiva de cada qual. Portanto, respeito a decisão do Eduardo Camavinga, lamento, gostaria muito de contar com ele, seria uma clara mais-valia para nós, mas faz parte do que é. O que é mais importante, e aí sim, é nós não lamentarmos o Camavinga, mas fazermos um conjunto de iniciativas, implementarmos um conjunto de iniciativas para que hajam cada vez mais Camavingas, ao contrário, a não jogar por outras seleções, mas a querer representar a seleção de Angola. Aí sim é que é o importante da situação. O que é que nós podemos fazer para que cada vez mais os jogadores se sintam ligados e queiram representar Angola? Felizmente, neste trajeto, mesmo com os parcos recursos que eu sempre tive ao dispor, e é uma evidência, a Seleção Nacional de Angola mudou radicalmente o paradigma. Neste momento temos muitos mais disponíveis. Já depois desta CAN também influenciou que para muitos mais se manifestaram disponíveis. E o meu trabalho, ainda pegando ali no rap do Marcos, quando eu pego na seleção principal, portanto nos Palangas Negras, e tenho tempo de começar a trabalhar, que foi a seguir ao Campeonato do Mundo no Brasil. Portanto, depois, logo a seguir, eu chego. Reparem só, quando eu chego do Campeonato do Mundo do Brasil a Angola, eu pego logo na seleção principal. Eu cheguei numa manhã de uma quinta-feira, de manhãzinha, e à tarde já estou a treinar a seleção principal porque tínhamos os jogos de qualificação ao CAN de 2021. Portanto, foi tudo muito em cima, foi difícil, mas a seguir a essa data FIFA foi quando eu realmente então começo a projetar as ideias e criar o nosso plano estratégico de desenvolvimento. E esse plano estratégico envolve duas vertentes. Uma, potenciarmos os jovens talentos que eu bem conhecia das seleções jovens e do meu trajeto no futebol juvenil em Angola. E outra, agregarmos as mais-valias da diáspora. Sinalizarmos e depois agregarmos essas mais-valias connosco. E, no fundo, 4 anos e meio depois, vocês olham para a seleção angolana, veem o elenco e veem que está bem diferente daquilo que era antes, porque fomos crescendo nesta perspectiva. Só a geração de sub-17 teve no Brasil, no Campeonato do Mundo, praticamente todos esses jogadores militam na diáspora. Uns num patamar superior, outros no intermédio, outros ligeiramente mais abaixo, mas já estão, eu diria, 90%, porque eu sei que alguns ainda estão a jogar em Angola. Mas 90% desses jogadores estão na diáspora. Isto não acontecia antes do Campeonato do Mundo, deste trajeto ao Campeonato do Mundo. O trajeto ao Campeonato do Mundo do Brasil, sub-17, marca claramente uma charneira, é um marco charneira no futebol angolano. Porquê? Porque abre uma perspectiva completamente diferente da forma como o mundo olha para os jovens talentos angolanos. De antes, há 5 anos, 4 anos, 5 anos atrás, praticamente não havia jogadores angolanos a jogar fora. Atenção, jogadores nascidos e crescidos em Angola que depois foram jogar para fora. Não havia praticamente. Havia alguns, porque ou os pais emigraram e começaram a jogar, mas com este trajeto de jogar em Angola, começar a crescer desportivamente e depois alguém se interessar em ir buscar, era residual.
mudámos esse paradigma. E mudámos também o paradigma dos jogadores que não se identificavam, ou tínhamos poucos, não tínhamos muitos, tínhamos muito poucos, a querer jogar por Angola, destes jovens que cresceram na diáspora, ou que já nasceram em Angola, mas depois cresceram na diáspora, ou que já são segundas gerações na diáspora, mas que não se identificavam tanto com Angola. Portanto, foi nestas duas vertentes que foi o nosso plano estratégico de desenvolvimento. Se tivéssemos outros recursos, já estaríamos ainda num plano superior. Vamos à velocidade que nos é permitido. Dá para dizer que essa CAN marca, vamos dizer assim, esse marco que você falou em 2019, agora na seleção principal, de fato, em 2023, né, de uma nova perfeição do mundo para o futebol angolano. E até nisso eu queria falar, Pedro. A gente acompanhou que Angola, ano passado, teve um ano muito complicado, né, não foram muitas vitórias, né, teve aquele jogo contra a República Centro-Africana, que foi um jogo muito tenso, né, porque essa seleção foi, vamos dizer assim, a que ficou ali incomodando vocês e Gana no grupo para a classificação, e também nas competições, vamos dizer assim, mais inferiores, como a Chan e como a COSAFA Cup, a Angola não foi bem, né? Então, chega no ano, vamos dizer, muito fragilizado, até mesmo eu li uma entrevista sua que você fala que Angola chega, vamos dizer assim, como a terceira seleção menos cotada para a CAN e faz essa campanha. Eu queria saber como que foi o trabalho para, depois de um ano muito complicado, seja por questões estruturais, seja por resultados, vocês conseguirem fazer essa CAN histórica, com a melhor campanha, com 3 vitórias, né? Como que foi essa virada de mente nos jogadores após um 2023 complicado dentro e fora dos campos? Olha, Angola, infelizmente, depois, portanto, o apogeu da seleção de Angola foi ali, como eu disse, aqueles anos de 2006, participação no Campeonato do Mundo, depois as participações no CAN 2008 e 2010, organizada em Angola, no qual Angola também conseguiu passar a fase de grupos desses CANs e chegar aos quartos de final. Na altura o modelo era diferente, portanto era só 16 seleções a seguir à fase de grupos e entrava-se logo nos quartos de final. E foram as melhores participações. Dá-se, depois do campeonato organizado em Angola, um ligeiro declínio, mas mesmo assim Angola ainda participa nos CANs de 2012 e 2013, já sem tanto sucesso, e a partir daí começa o declínio do futebol angolano. E o próprio Girabola, que é o campeonato de Angola, começa a perder dimensão, porque o Girabola, por essas alturas, entre 2004 e 2012, cativou muito, inclusive o Rivaldo chegou a jogar no Girabola, portanto, e havia interesse, havia também um financiamento maior dos clubes, mas a partir dessa altura começa o declínio do futebol angolano, não só do Girabola, concomitantemente da própria seleção, que depois tem uma aparição no CAN 2019, infelizmente também sem grande sucesso, mas que já foi importante porque foi o regresso depois desse hiato. Mas nós não estávamos a conseguir ser presenças assíduas nas grandes competições africanas. Essa é que é a verdade. De maneira que Angola caiu, chegou a estar no ranking mundial praticamente no lugar 146 ou 148, quando se calhar 7, 8 anos atrás, 9, 10 anos atrás, Angola chegou a estar no lugar 45, salvo erro, do ranking. Portanto, foi uma queda de quase 100 lugares no ranking mundial. Realmente andou-se muito para trás durante esse tempo em Angola. De maneira que depois, para sair do buraco, que é mesmo assim como eu o apelidei, nós caímos num buraco, mas para sair do buraco, ou há um grande investimento, ou sem ser com grandes recursos e grandes investimentos, então vamos ter que palmilhar devagarinho, devagarinho e procurar sermos consistentes. Por vezes até temos que dar um passinho atrás para conseguir depois dar 2 em diante. E foi assim que fomos palmilhando para sair do buraco onde Angola caiu, a nível desportivo. Porque isto depois tem implicações quando são os sorteios, estamos nos potes mais abaixo, não é? Mesmo para este CAN, nós éramos a seleção do pote 4. Portanto, lá está, e tu frisaste bem, das 24 seleções, Angola era a terceira pior cotada.
das 24 seleções que lá estavam presentes. E, portanto, isto revela muito. Revela que tivemos que meter mãos à obra, ter capacidade de espírito de sacrifício, resiliência. Fomos perdendo algumas unidades no meio disto. Mesmo próprios jogadores que, perante as nossas condições, não que eu alguma vez tenha induzido alguém em erro. Atenção, nunca induzi nenhum jogador em erro. Mesmo aqueles que eu convidei, que foram muitos. Só que uma coisa é ouvirmos falar, perspectivar, outra coisa é sentir. Outra coisa é passar pelas situações. E, portanto, quer dizer, quando se fala de seleção do Brasil não passa minimamente os episódios que nós passamos. Passa pela cabeça de ninguém passar por estes episódios. Mas nós ainda passamos por alguns episódios destes por faltas de recursos, essencialmente. Podemos dizer que também temos de melhorar do ponto de vista organizativo, operacional, mas grande parte se deve à falta de recursos. E, portanto, temos de ser muito criativos, grande espírito de sacrifício e envolver esses jogadores nisto. Os jogadores, de facto, algo que eu enalteço é que os jogadores que acabam por fazer este percurso, e boa parte deles fizeram este percurso praticamente todo, são jogadores que estão realmente com motivação intrínseca. A principal motivação é intrínseca. É querem jogar pela seleção angolana, é sentirem um orgulho tal e uma ambição grande de conseguir fazer Angola crescer. Isto é a maior motivação que pode haver. É intrínseco. Agora, nós sabemos que quando se está a falar de futebol profissional, nós precisamos de outros recursos. Não é? E em relação, e precisamos também do fator extrínseco adicional, porque o jogador é profissional, porque o jogador tem o clube à perna, e os clubes europeus, e eu sei, porque eu trabalhei muitos anos no Sporting e também sei o que os jogadores africanos, especialmente os africanos, os sul-americanos também, mas mesmo assim os africanos passam muito mais, sofrem de coação para não representar as suas respectivas seleções. Portanto, é preciso uma grande força intrínseca, que é o mais importante, mas esse fator extrínseco, que é aquele fator que diz ao jogador, não, vais porque também tens mais valias por ir. Vais ter benefícios também por ir. Não é só esse teu orgulho, essa tua grande ambição de representar a seleção. Há mais do que isso por trás. Que te respalda e que te dá força à tua carreira. Portanto, é isso que nós temos vindo a procurar melhorar. E é muito importante. E é muito importante porque as grandes seleções do continente africano já têm isso ao seu dispor. Portanto, neste momento, nós olhamos e vemos que há ainda algum desequilíbrio no continente, mas quer dizer, nós falamos de algumas seleções africanas que têm. É incomensurável. E eu posso falar, eu sou português e sigo com particular interesse a seleção portuguesa também, que cresceu muito e há muito tempo tem vindo a fazer esse trajeto de crescimento, desde os anos 90. Curiosamente, há um brasileiro que tem aqui uma importância capital, que foi Luís Filipe Scolari. E, portanto, neste trajeto de crescimento da seleção portuguesa, a seleção portuguesa hoje em dia é uma federação rica, é uma seleção nomeada a nível mundial. Mas, se olharmos, vemos a nível de recursos afetos à seleção, por exemplo, marroquina e à seleção portuguesa, ainda é uma desproporção absurda. A seleção marroquina tem tudo e mais alguma coisa ao seu dispor. É uma coisa inacreditável. Pronto. E a verdade é que serve quase de puxão para outras seleções africanas. E existem muitas seleções africanas com muitos recursos afetos, um grande investimento e, para além disso, também jogadores de elevada qualidade. Pronto. Acaba por ser um bocadinho injusto, às vezes, esta forma, porque estamos todos na mesma competição, mas é a realidade que temos. Pedro, até para complementar aquela informação do ranking, né? A Angola já chegou a ser 148 do ranking, hoje em dia está na posição 93, depois da belíssima campanha nessa CAN, né?
Inclusive, a Angola não vai disputar aquela fase preliminar, né, os jogos preliminares para as eliminatórias da próxima CAN. Sorteio dos grupos já, né, então, né, já mostra aí esse avanço. E pegando um pouquinho desse avanço e, assim, você citou de jogadores na diáspora, você citou de uma certa época de uma queda de nível do próprio Girabola. Eu acompanho bastante Girabola, acompanho, né, assim, consigo assistir alguns jogos, principalmente pelo Facebook, já que alguns clubes transmitem, né, Sim, então eu tenho né, a condição de assistir, né, alguns jogos do Girabola. Já morei em Angola, já fui a jogos do Girabola lá nos Coqueiros, no 11 de novembro, então sou muito ligado ao futebol angolano. E olhando para essa seleção, que fez essa campanha histórica na CAN, a gente observa, né, assim, dos jogadores que atualmente jogam no Girabola, né, a gente tem, já Inácio, não são muitos. Quinito, Ed Afonso, Tó Carneiro, né, Tó Carneiro, O enfim, Inácio, o tem o Quinito, o Neblu, que Neblu, né, foi o goleiro, aí a gente isso, Quinito. Aí a gente tem Gilberto, que aqui no Brasil Gilberto. ele virou o queridinho aqui no Brasil, por comandar as danças, mas o Gilberto, assim, eu já conheço de algum tempo também, um jogador excepcional. Mas, assim, fora alguns outros jogadores que tiveram uma história muito interessante no Girabola, né, o Mabululo. O Mabululo gente, desculpa, tá tendo alguma sirene aqui que eu não sei Deixa do que isso, é. hein? Mas olha, Dá para confirma que continuar, nós seguimos aqui por a favor, conversa, sim. Marcos. Ah, olha, lançando aqui um bocadinho a perspectiva que o Marcos estava no fundo, a falar, de facto, houve uma mudança de paradigma. E um dos aspectos que eu evidenciei quando tracei aquele plano estratégico, portanto, estamos em 2019, no final de 2019, em que eu apontei estas duas vertentes: pegarmos, puxarmos os jovens talentos e, ao mesmo tempo, no fundo, agregarmos as mais-valias do exterior. Sabendo que a realidade do futebol angolano neste momento é dura, caiu muito, gira a bola. Existe um nicho quase de elite, no caso o Petro Atlético, que criou de facto condições e foi crescendo de uma forma sustentada. O Petro também tem por trás uma grande empresa angolana, que é a Sona Angola, eventualmente a maior empresa angolana, e portanto confere-lhe uma robustez de condições que também o clube, é certo, foi aproveitando e foi estruturando. Portanto, o Petro Atlético neste momento é uma estrutura completamente à parte do resto dos clubes das equipas em Angola. Infelizmente, o 1º de agosto, que é um clube militar, perdeu a hegemonia que tinha. Aliás, quando eu fiz parte do clube, o clube era campeão nacional várias vezes seguidas da sua equipa principal. Nas equipas jovens, nós praticamente ganhávamos os jogos todos, os campeonatos todos, tínhamos os melhores jogadores, pronto, fruto também do projeto que tínhamos. Infelizmente, o clube está a atravessar um momento de crise, mas é um clube grande, há de voltar a seguir este momento de crise, não tenho a mínima dúvida, até porque rivaliza muito com o Petra, é certo, mas eu acredito que o 1º de agosto, pelo menos aquilo que sinto, é o clube mais popular de Angola. Depois existe o Sagrada Esperança, um clube da Lunda, que é da zona diamantífera, que também tem por trás a empresa Diamantífera Nacional e que dá ali uma robustez de nível de condições. O Interclube, que é o clube do Ministério do Interior, portanto, designado o clube da polícia, que acaba também por ter uma estrutura equilibrada e que confere esse equilíbrio a todos os que lá atuam. Mas, infelizmente, depois um ou outro projeto interessante, como o do Iliete, a nível particular, o Desportivo da Huila, que mantém sempre um certo equilíbrio, o Bravos do Maquis, mas os restantes acaba por ser muito por carolice e já marca uma grande diferença.
E mesmo que os resultados às vezes... agora este ano temos o Desportivo da Lunda Sul, que também é um clube que tem por trás a Diamantífera Nacional e, portanto, e que até tem um treinador brasileiro neste momento, foi o ano passado para lá, e, portanto, conseguiu, através, portanto, de uma estrutura mais estabilizada e com uma retaguarda que proporciona melhores condições, no fundo, quem se destaca são os clubes que acabam por ter uma retaguarda mais equilibrada, porque os outros passam reais dificuldades. E mesmo que às vezes o resultado num jogo não expresse a diferença, a verdade é que jogo sobre jogo essas diferenças ficam evidentes. E Angola perdeu muito e foi importante, e eu tive que combater este paradigma, porque, por exemplo, em 2019, estou a falar, eu não era o selecionador, mas e respeito as decisões do meu anterior, atenção. Isto não é estar aqui a falar como crítica, mas era a realidade. Temos que ler os factos. E os factos é que das 24 seleções participantes no CAN 2019, apenas 4 seleções, das 24, apenas 4 tinham a maior parte dos jogadores a jogar internamente. E quais eram essas 4? Egito, que mesmo assim, 4 anos desenvolvidos, já tem vários jogadores a jogar na diáspora. Mas Egito é um campeonato que paga muito bem, e em África é o número 1. Portanto, os valores... Não é fácil a um jogador egípcio, ainda para mais habituado, e com um fervor tremendo. Os egípcios é uma loucura pelo futebol. Para já são muitos, depois é uma loucura, depois tem, no fundo, também uma envolvência publicitária e marketing que lhes confere ao campeonato uma força. Portanto, não é fácil um jogador egípcio sair para o exterior. Só se for um Salah da vida, um Trezeguet, que já vão para uma Premier League. Certo? Porque senão vão sair para quê? Se ganham bem, se estão no seu meio, são adorados por milhões. Quem é que vai sair? Portanto, aí é fácil perceber. África do Sul, também dos melhores ligas do continente. Mais organizada, melhores condições, bons salários. Também é compreensível os sul-africanos que saem, só se for para um nível muito superior. Caso contrário, Tanzânia, que curiosamente também, apesar de não serem uma referência desportiva, tem um campeonato muito seguido. Os tanzanianos é fantástico. E eu tive a experiência, nós tivemos o CAN Sub-17 na Tanzânia, só para terem uma ideia, o nosso jogo com a Tanzânia, nós jogamos o terceiro jogo perante a Tanzânia, o decisivo, no fundo, para qualificar às meias finais. Apesar da Tanzânia já estava praticamente arredado, mas se nos ganhasse por 3 ou 4, ainda tinha essa hipótese. E estão 45 mil a assistir ao jogo de sub-17. É uma coisa inacreditável o fervor daquela população em relação ao futebol. Portanto, a Tanzânia também era uma das seleções, só que a Tanzânia foi a pior equipa do CAN de 2019. Portanto, também não pode servir de referência para nós. E era Angola. Portanto, nós tínhamos que mudar este paradigma. Ainda para mais com o campeonato interno, no fundo, a cair de qualidade. E isto, há que mudar mentalidades. Não pensem que foi fácil. Foi, olha, aqui agora chega ao eliminado e viu que ninguém mais está a ver. Não, há que fazer um processo de mudança de mentalidades. E não foi fácil. Minimamente. Cheguei a ser acusado de querer destruir o futebol angolano. Imagine-se. Portanto, mas hoje em dia, 4 anos e meio envolvidos, reparam que abriu portas para que muitos jogadores neste momento estejam na diáspora e com retorno, não só para as suas carreiras, como para a seleção, como para as suas famílias, como inclusive para os clubes de onde eles são originários. Portanto, há retorno para todos. E ao mesmo tempo, conseguimos agregar e abrir a perspectiva de Angola. Angola não é só os angolanos que estão em Angola. Angola tem angolanos por todo o mundo. Inclusive no Brasil, tem muitos. Não é? E, portanto, toda a gente é angolano. Toda a gente pode ser primeira geração, segunda geração, mas há que manter esse vínculo. E, portanto, a Seleção Nacional de Futebol é um dos principais elementos que permite
manter o vínculo com o país e identificar as pessoas e fazer vibrar as pessoas com os nossos desempenhos é agarrar um vínculo ao país. E, portanto, isso eu fico muito satisfeito por ter contribuído e dá-me, no fundo, uma certa regozijo, alegria, porque na altura, de facto, as pessoas não compreenderam, mas que hoje percebem a importância de ter levado avante um conjunto de necessidades que nós tínhamos. Só para completar, você falou do Mundaçu, fica aqui a curiosidade, né? Eu sou de Curitiba, o treinador do Mundaçu que ele falou que é brasileiro é o Maurílio. Maurílio, que foi atacante do Paraná, do Goiás, jogador histórico aí. Ele que é o treinador que está lá liderando no momento do Girabola. Agora a gente vai ter que liberar o Marcos tem que ir para outras rotinas, mas Marcos, agradeço demais a sua participação. Se você quiser fazer uma última pergunta para o Pedro, mas obrigado mais uma vez, irmão, por estar aqui com a gente nessa caminhada. Só para dizer, né, teve um alarme de incêndio que disparou aqui, fizeram um teste e não avisaram que teria o teste, mas tá tudo certo. Antes assim. Agradecer aí, Gabriel, pelo convite, agradecer ao Pedro por esse tempo aí, e vou deixar a ultimazinha, vou deixar a última perguntinha aqui. Pedro, Angola agora é vista com outros olhos, né, não só em posição no ranking, mas no mundo do futebol. E acho que Angola mostrou que pode encarar qualquer seleção, assim, de forma, ousada, com a sua identidade, né, de futebol, um futebol, ousado no ataque, o 1 contra 1, né, o drible, o futebol ali pelos lados, né, o Gilberto acho que representa muito disso, né, tendo o Gelson Dalla também na sua melhor fase na seleção angolana, brilhando, dá para sonhar com Angola na Copa do Mundo de 2026? Eu acho que assim, Angola quando passa de fase, começa a vislumbrar coisas maiores na CAN. Dá para a gente ter esse vislumbre também para 2026, ver Angola chegando no Mundial. Obviamente que eu sei que é o objetivo, né, mas o quanto você sente que isso pode estar perto, né? E linkando a isso, eu acho que a grande virada de chave de Angola foi do primeiro para o segundo tempo do jogo contra a Argélia. Acho que tem alguma mudança ali que eu acho que Angola, daquele segundo tempo para frente, foi uma Angola diferente e disparou, né? E passa por momentos difíceis, como contra a Namíbia, e na minha opinião, você fez uma substituição incrível ali, que manteve o potencial ofensivo de Angola. Foi muito corajosa, inclusive, e eu acho que aquilo ali foi determinante para vencer aquele jogo e passar de fase. Então, assim, como essa identidade, que eu acho que a virada de chave passa por isso, por uma aproximação da identidade com o futebol angolano, pode levar a Angola ao Mundial de 2026. Sei que foi uma pergunta um pouco extensa, Não, eu mas é percebo, isso. Marcos. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar com vocês mais uma vez aí, tá? Olha, Marcos, obrigado pela tua participação. Já percebi que és alguém que segue com particular interesse o futebol angolano. Eventualmente, pelo que percebi, também já estiveste em Angola e, portanto, isso mantém-te sempre ali com essa ligação. E eu fico muito satisfeito, obviamente, por ver que existe um particular interesse no futebol angolano, e o futebol angolano precisa disso também, de exteriorizar. E no fundo é isso que eu procuro fazer, é mostrar ao mundo estes talentos que existem em Angola, que existe muito. O jogador angolano, e tu frisaste aí essa capacidade do 1 contra 1, essa criatividade, o improviso, a capacidade e a sagacidade de ultrapassar obstáculos, é de facto uma característica do jogador angolano, do perfil do jogador angolano, por assim dizer, e por isso, se calhar, se eu estiver aqui a elencar dentro da perspectiva da seleção nacional, nós vamos identificando os nossos jogadores, ou aqueles que já fazem parte, aqueles que poderão vir a fazer parte. Também tem sido um trabalho que eu tenho levado a cabo, que é termos uma fluidez na seleção nacional, não temos que ultrapassar e estarmos constantemente no olho, agora vamos renovar a seleção. Não, isto ser um processo, eu já apelidei de autorrenovável, porque temos
vários jogadores de diferentes gerações que vão entrando. De maneira que é importante perceber que temos potencial, Angola tem esse potencial, contudo, os adversários também têm. E nós, no apuramento ao Mundial, estamos com Camarões, estamos com Cabo Verde, estamos com a Líbia, Eswatini e as Maurícias. Camarões é a seleção que mais vezes de África esteve no Mundial presente. Cabo Verde, uma seleção que acaba por ser até uma referência para nós, porque há muito tempo, mesmo também não sendo uma seleção com condições como se calhar outras do continente, mas tem um grande compromisso da sua diáspora na defesa da sua seleção nacional e ao mesmo tempo já são uma organização muito mais consistente e por isso têm estado nos últimos 10 anos praticamente em todos os CANs, em todas as grandes competições. Líbia com um investimento colossal. Um país que infelizmente está a atravessar uma situação complicada a nível político e militar, mas com um investimento na sua seleção principal muito forte. Eswatini, uma seleção bastante competitiva. Podem não ter os jogadores mais distintos e capacitados, mas são autênticos leões quando o jogo começa e aquilo eu posso dizer porque tenho seguido vários jogos de Eswatini e aquilo desde que o apito começa até que o árbitro dá por terminado o jogo é sempre a rasgar pano, não há nenhuma bola dada como perdida, é uma equipa extremamente competitiva. Maurícias, que tem feito um trajeto muito interessante de desenvolvimento e nós acabamos por ter um empate, custou-nos um bocadinho, esse empate nas Maurícias, mas também é fruto da evolução que as Maurícias têm tido nos últimos tempos, também de um conjunto de trabalho de agregação das suas valias da diáspora, em torno da sua seleção nacional, e as Maurícias têm uma palavra a dizer, não acredito que se vão qualificar ao Campeonato do Mundo, mas acredito que vão fazer um interessante trajeto nesta qualificação. Nós, atenção que no grupo só passa um, portanto temos de ser campeões desta pool. Temos condições, neste momento estamos em quarto a 2 pontos, a verdade é que há 3 equipas com 4 pontos na frente, nós estamos com 2 pontos, fruto de 2 empates fora, e isto em África tem um impacto tremendo, os jogos fora, não pela dimensão do adversário e da pressão dos adeptos, também conta, obviamente, mas das deslocações. Eu estou a recordar, nós, por exemplo, chegámos às Maurícias, para fazer este último jogo de qualificação, chegámos às Maurícias e os nossos jogadores já nem tivemos tempo de fazer o treino de adaptação, que ainda para mais era num sintético, nem fizemos o treino de adaptação, chegámos ao hotel à meia-noite e tal do dia de jogo, os nossos jogadores já foram jantar à 1 da manhã, veja-se bem, do dia de jogo. Portanto, estes são os grandes problemas de jogar fora em África quando não se tem os recursos próprios das grandes seleções. De maneira que nós já fizemos 2 jogos fora, estamos completamente na corrida, temos potencial, sim senhor, é verdade. Agora, é um objetivo, agora mais do que sonhar é preciso criar os mecanismos, criar não só o plano já existe, mas os mecanismos necessários para que Angola possa realmente ter respaldo para que os jogadores, quando entrem dentro do campo, estejam apenas e só focados na sua performance desportiva. Esse é o maior desafio que nós agora enfrentamos nesta nova etapa que vamos ter pela frente. Você até falou essa questão das Ilhas Maurícias, é curioso, para quem não sabe, a primeira rodada de Angola foi contra Cabo Verde em Cabo Verde, ou seja, Angola teve que atravessar o continente em 5 dias, né, de um jogo para o outro, ou seja, é muito pouco tempo e uma viagem muito longa. Até eu me recordo aqui que ano passado as Ilhas Maurícias promoveram um quadrangular no meio do ano com algumas seleções, e o Paquistão disputou, e o Paquistão teve que sair de lá para em 3 dias estrear na Copa do Sul Asiático, e demorou 2 dias a viagem, das Ilhas Maurícias para o Paquistão. Se você olhar no mapa, não é uma viagem, não teria. A questão é o voo. Gabriel,
Só para reforçar, nós saímos do país mais ocidental de África, que é Cabo Verde, país jogado no país mais oriental Mais de África. oriental, Nós exatamente. percorremos e não fizemos em linha reta, porque nestes compromissos de encontrar aqui soluções para rentabilizar os recursos, nós até viajámos até a África do Sul, porque o Cabo Verde jogou na África do Sul com o Eswatini. Portanto, tivemos que encontrar ali a solução com a Federação de Cabo Verdeana para dividir custos. Viajámos Vocês foram juntos, então, com Cabo Verde? Até a África do Sul fomos juntos. Portanto, se fosse em linha reta, nós íamos percorrer praticamente 1/3 de uma volta ao mundo. Só entre um país e outro. Como ainda tivemos que fazer um desvio para deixar Cabo Verde, porque ia jogar com Eswatini, a volta ainda foi maior. Depois, como houve esperas dentro do avião, foi... Pronto, são estas particularidades que às vezes, quando se decide, e às vezes a própria CAF também deve ter em atenção, porque de facto, com licença, na mesma data FIFA, sair do país mais ocidental de África para o país mais oriental de África era de facto uma exigência tremenda. Fuso horário, perdemos 4 horas de fuso horário só. Portanto, foi um desafio tremendo. Foi um desafio tremendo que nós enfrentámos nessas 2 saídas, que foram o início da campanha. Mas já estão feitas. 2 empates que, de facto, em ambos os jogos, o jogo com Cabo Verde foi mais equilibrado, é certo, mas na primeira parte nós dominámos, criámos várias ocasiões, podíamos ter saído para o intervalo a ganhar. Isso não aconteceu também. Jogámos com uma seleção, como se viu agora, extremamente competitiva. Nas Maurícias, houve várias situações, como eu já elucidei aqui, desde a peripécia da nossa chegada, mas também dentro do campo, a própria arbitragem serve apenas e só para evidenciar. Na segunda parte, com assistências aos jogadores adversários. O guarda-redes teve 2 vezes a receber assistência. Substituições, várias substituições. E para se perceber a dimensão das coisas, o árbitro deu 2 minutos de descontos de tempo. Portanto, quer dizer, inexplicável isso. Revela toda uma perspectiva. E acabou, e depois mais grave que tudo, até acabou numa situação em que nós íamos em 5-4 em superioridade numérica, com a bola dominada, e o árbitro acaba-nos a jogada de ataque assim. Portanto, foram muitas circunstâncias, entre uma grande penalidade, que é uma coisa absurda. Entrada a pé juntos, varreu completamente, no caso foi o Milson, que tinha a bola nos pés na primeira parte, deu uma cambalhota no ar com a entrada do adversário, foi uma coisa absurda. Pronto, não serve só de justificação, mas houve várias incidências nesse jogo que nos levou a perdermos 2 pontos. Vamos ver, vamos acreditar que ainda assim não vão ser esses 2 pontos que nos vão tirar do nosso objetivo. Pois é, e daí na próxima janela, que vai ser em junho, a Angola vai enfrentar a seleção de Eswatini e Camarões, isso já como mandante, né? 2 jogos em casa contra Camarões, certamente o jogo mais importante. Mas o que muita gente quer saber, Pedro, é se você vai estar lá, né? A gente sabe que o teu contrato acabou depois da CAN, você já recebeu o convite para ficar, você até falou que recebeu algumas oportunidades, mas a prioridade era Angola, mas precisava de um tempo para reflexão, né? Você já tem algum prazo, assim, para você, que você passou para a federação? Tá até o dia da resposta, como que está esse seu pensamento, né? Angola, inclusive, tem compromisso contra Marrocos no próximo mês, né? Um grande amistoso. Eu queria saber como que está essa sua reflexão, o que você está pensando agora, se você tende mais a ficar ou você está pensando mais aí, como que está esse teu momento aí após essa CAN? Olha, a verdade é que não cheguei a esta situação por vontade própria. Portanto, a direção entendeu e tem toda a legitimidade de o fazer, apenas e só após a CAN de me propor, portanto, a renovação do contrato. De facto, o Presidente apresentou-me uma proposta de continuidade. Por algumas situações momentâneas ainda não tivemos tempo para nos sentarmos e discutirmos essa proposta.
Foi isso que eu solicitei. Vamos nos sentar, vamos falar sobre vários assuntos. Não tem só a ver com o meu contrato, não tem minimamente só a ver com o meu contrato. Tem a ver com um bocadinho aquilo que nós já falámos aqui hoje, que é perceber até que ponto nós vamos criar os mecanismos, os recursos para estes objetivos, aquilo que a população tanto anseia, aquilo que é o passo seguinte. Vamos estar capacitados de dar o passo seguinte? Em que ponto é que nós vamos estar? Pronto, e é esta situação que eu nada como nos sentarmos, falarmos abertamente, discutirmos todos os assuntos. Ainda não houve essa oportunidade de o fazer, portanto, mantenho-me absolutamente sereno. Acredito que da parte da direção também toda a gente está serena e havemos ter a oportunidade. De facto, não falta muito, até porque existe já aí um jogo em agenda com Marrocos. É um jogo de preparação, mas não deixa de ser um jogo que serve como caráter de aflição para nós próprios e de lançar a próxima janela de competição. Portanto, é um jogo muito importante. Estamos à procura aí de outro também. Na verdade, como se percebe, eu não estou destituído dos trabalhos, continuo, no fundo, a pugnar e a orientar as coisas, mas vamos ter mesmo que nos sentar, ver o que é melhor para ambas as partes e acreditando, obviamente, na boa vontade mútua. Contudo, é como disse, precisamos de projetar o passo seguinte e esse passo seguinte tem que ser sustentado. E esse é no fundo, o meu repto para perceber se temos essa sustentabilidade no passo seguinte. E é o grande desafio de Angola. Eu até esqueci de falar que você estava falando do jogo de Cabo Verde, eu estava assistindo aquele jogo e realmente, né, e antes a gente fez até um podcast aqui, eu e o Luiz Fernando, outro jornalista aqui brasileiro, um grande abraço para ele. A gente fez esse prognóstico do grupo, né, analisando a situação de Camarões, que a gente sabe como está a questão política, mas seja uma seleção grande. A gente falou, e na época a gente falou, Cabo Verde talvez seja a seleção. E o primeiro tempo de Angola naquele jogo fez eu falar, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo ali. E até eu não consegui acompanhar o jogo contra as Ilhas Maurício, porque eu estava no Rio de Janeiro para Brasil e Argentina, que foi no mesmo dia. Então, daí agora você está nessa perspectiva maior, porque realmente foi um resultado que, como você falou, esse cara um bocadinho triste, eu também fiquei, mas vamos ver agora. E vamos ver, né? Eu até brinco que a gente sabe que, independente de você estar lá, você não está, tem um reforço que eu tenho certeza que você vai querer, que os angolanos também querem na seleção, que é a coluna de som do Gilberto, né? Que foi um grande ícone dessa CAN, e você deve ter escutado muito. E até para liberar você, né, Pedro? A gente falou que ia durar meia hora, aqui já passamos de 1 hora de entrevista, então mostra como o papo foi muito legal, foi muito bom ter a oportunidade de conversar com você falar toda a sua trajetória, né? A gente teve muita coisa que a gente não falou de tática, a gente não falou mais sobre alguns jogos de Africana, mas com certeza foi um papo valioso, foi muito bom. A gente agradece muito pela sua parceria, por aceitar o nosso convite dessa entrevista e deseja todo o sucesso aí do mundo na sua sequência da trajetória, seja na Angola, seja em outro lugar. Mas, e qualquer coisa, o Conte Verde está aqui de portas abertas para você sempre. Valeu, Gabriel. Foi um gosto poder também partilhar aqui um bocadinho deste nosso trajeto, as nossas ideias serviram um bocadinho de base para este trajeto. E olha, e dar-vos o incentivo de continuar a acompanhar o futebol angolano. De facto, existe muito talento por Angola, existe muita proximidade entre Angola e o Brasil, apesar da distância do oceano, de maneira que coisas boas estarão para vir, com certeza, vamos acreditar. Beleza, obrigado. A gente agradece a todo mundo que escutou, o pessoal do Brasil, o pessoal da Angola, porque eu já vi muita gente de Angola comentando no Conte Verde, avisando, com certeza essa entrevista vai ser vista pelos angolanos. E eu agradeço a você, lembrando a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, e também, se puder nos ajudar na nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você nos ajuda, tá certo? Obrigado a você que esteve conosco nesse podcast, obrigado mais uma vez, Pedro, e a gente se vê por aí. Conte Verde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Valeu, um abraço a todos.